Olá, seja muito bem-vindo. Estamos resolvendo questões da disciplina de hardware, muito importante. Essa é a nossa quarta semana do projeto. Eu convido você a acompanhar, se você não fez até então, as questões das semanas anteriores. Nesse momento, nós seguimos na questão de número 15, que é uma questão, 16, iniciando a semana, que é uma questão da IBFC. Sempre lembrando, é muito importante você estar antenado como a banca faz a cobrança. IBFC é cara crachá, ela pergunta, você responde, sem pensar muito, tem que estar na ponta da língua. Então aqui, para a Polícia Civil do Rio, em 2013, a pergunta foi: são exemplos típicos de componentes on-board que vêm diretamente conectados aos circuitos da placa-mãe de um microcomputador atual, e nos são dadas as alternativas. Então nós precisamos, obviamente, entender o que é esse negócio de on-board, e isso contrasta naturalmente com um conceito que nós chamamos de off-board. Nota que nesses dois conceitos, tanto on quanto off, nós mantemos a palavra board, que é justamente o que significa em inglês placa, e nesse momento essa referência é a placa-mãe. Então, aquilo que vem on é que já está ligado à placa-mãe, aquilo que vem off é que não está naturalmente ligado, você teria que conectar. Luiz, como é que o negócio já vem ligado na placa-mãe aqui? De fato, os componentes já estão soldados ali, já estão funcionando. E isso acontece porque em informática, ser melhor é ser menor. À medida que a gente vai evoluindo na informática, as coisas vão diminuindo de tamanho e você então passa a ter componentes menores. No início dos tempos, os componentes eram separados, cada um numa placa, eles vieram evoluindo e chegou um dia que todos couberam numa única placa, e quando isso aconteceu, o nosso querido cientista disse: essa é a mãe de todas as placas, e batizou de placa-mãe. Portanto, os componentes que já estão na placa-mãe estão on. E no passado era muito comum você ter, por exemplo, que comprar uma placa de rede. Você tinha que comprar, porque não vinha, e você tinha que colocar, aliás, você coloca num lugar chamado de slot, você coloca. Se você tem que comprar fora e vai colocar, ela está off por natureza, e então as placas que são colocadas externas são as placas off-board. Aquilo que você não compra nada e já está ali é aquilo que nós chamamos de on. Bacana? Então evidencia. Monitor. Não, monitor, obviamente, que não tem nada a ver com a placa-mãe, é um elemento gigantesco que está do lado de fora, então nós jogamos fora a letra A. Na B, disco rígido. O disco rígido também, geralmente nos computadores, vem colocado num estojo, no gabinete, e você conecta ele por um cabo, hoje em dia numa interface SATA. Não. O disco rígido também não vem pronto na placa-mãe. Na C, CD-ROM, também não vem pronto na placa-mãe. Na E, de novo, CD-ROM, não, então nós ficamos com a letra D. O conceito atual é placa de vídeo, você não compra, pode comprar. Aliás, gamers fazem muito isso. Quando compram, ela é uma off, mas quando não compra, já vem pronto, ela é uma on. Placa de som e de rede, tudo isso já vem pronto na placa-mãe. Marca, letra D. Bacana! Segue comigo uma questão de número 17, uma questão que a CESP fez para o TRE do Rio Grande do Sul em 2015, uma questão de nível superior. E, de novo, a CESP tem realizado recentemente cobranças de múltipla escolha com muito mais ênfase. E em informática, quando ela faz uma questão de múltipla escolha, geralmente é uma questão assim, com relação aos componentes básicos de um computador, assinale a opção correta, o que eu gosto de chamar uma questão do tipo pacotão, do tipo, a respeito desse assunto, respondo o que está certo, e ela não perde nesse momento a característica dela de ser uma banca de cobrança de certo ou errado, porque na verdade ela está fazendo 5 perguntas de certo ou errado dentro de uma alternativa de múltipla escolha, e ela mantém o seu jeito CESP de ser. Claro, a gente tem uma vantagem, a gente sabe que uma está certa e 4 estão erradas, e a nossa tarefa então é essa, buscar qual a alternativa errada. Verifica na letra A memória do computador é composta por um conjunto de registradores. Não, a memória não é composta por registradores, é composta por memória de registradores, cache, principal, secundária e offline, 5. Então, essa aqui não. Na B, para melhorar o desempenho do processador,
Cada registrador é responsável por armazenar vários endereços compostos de radicais, que na prática são as 3 primeiras letras de uma palavra #OMG. O que é isso? Também não estou muito firme, vou para a próxima. Na C, a UCP. UCP é a maneira com que a CESP adora brincar com você. As bancas gostam de chamar de CPU e em inglês ela sempre inverte. Se as bancas falam inglês, ela fala português. UCP é a parte mais importante de um computador, a qual é formada por 3 outras unidades. A, o L, unidade lógica, o A, unidade aritmética, e o C, unidade de controle. Verdade! Sim. Não, pelo amor de Deus, a CESP é uma banca que adora brincar com quem decora a matéria. Todo mundo decora, processador tem 3 coisas dentro. Ela faz uma questão com 3 coisas dentro, mas não são as coisas certas. O C, até que tá certo, essa tem. Agora, o L não, o A não. O que você tem é uma única unidade chamada de ULA. Tudo junto, não pode ser separado. Joga fora a letra C. Obviamente, o terceiro tipo de componente seriam os registradores. Olha lá, na letra D. Conceitualmente, um processador é diferente de uma unidade central de processamento. Processador é diferente. Não, essa não. Pelo amor de Deus. CPU é o processador. Não. E na E, os barramentos servem para interligar os componentes da memória secundária. Yes! Chegamos ao momento. O barramento serve para interligar. Ele faz esse elo de ligação. Ele é o caminho, ele é um elemento de transmissão. É área responsável por armazenar e processar os dados. Não, estava indo tão bem. Barramento sim, mas memória secundária não é responsável por armazenar e processar. Ela é uma memória, só armazena, quem processa é o processador. Então não. Aí você diz, só pode então ser aquela B, né? Que tem esse tecnolês todo estranho. Então vamos bem devagarinho nela agora. Para melhorar o desempenho do processador, cada registrador é responsável por armazenar vários endereços. Luiz, mas o registrador não era pequenininho? Não é para resultados temporários da ULA? O tamanho do registrador ele é medido em bits, porque a ULA tem um tamanho de palavra, a gente chama de tamanho de palavra, sua capacidade de processamento, em bits. Então, se o seu processador é de 64 bits, a sua ULA tem 64 bits, é mini. Por que está dizendo que vai guardar vários endereços compostos de radicais? Radicais são palavras, termos, caracteres. Na prática, são as 3 primeiras letras de uma palavra. Cada caractere precisa de um 8-bit e vários endereços, cada um com 13. Estourou! Não dá! Não cabe tudo isso num registrador. Não cabe. Não é a letra B. Luiz, mas não é a B, não é a C, não é a D. É típico de uma questão de pacotão. Você tem que ir devagarinho e aí você vai descobrir que, na verdade, o que a CESP fez foi colocar a alternativa certa na A logo de cara, para que você passasse por ela batida todo feliz, sem se dar conta da sua maneira elaborativa. Anota, a memória do computador é composto por um conjunto de registradores. Você grita, não! Porque também tem principal, também tem secundária, também tem cache para a CESP. Uma meia-verdade é uma verdade inteira. Ela não disse que é composto apenas de registradores. Ela disse, é composta, está embutido ali, também por registradores, e isso é verdade porque registrador é um dos componentes. E sim, o tamanho de cada registrador é calculado em bits. A única memória que armazena em bits, registradores, todas as outras já armazenam em bytes. Então a letra A está correta. Não se deixe ser pego pela maneira de elaboração. Estuda e a gente evidencia. Muito bem! Nós vamos para a questão de número 18, uma questão da OCP. Nesse caso, para o Colégio Pedro II. Você já sabe, a OCP são perguntas bastante diretas, mas com textos um tanto quanto difíceis, porque muitas vezes são trazidos de fontes diretas, né? Não elabora muito. Pega o texto e joga na prova. Então vamos lá. Em relação ao conceito de hardware e software, assinale a alternativa correta. A OCP também fazendo uma questão do tipo pacotão, por que não? Verifica na letra A. A memória PCI é volátil. PCI é barramento.
Não tem nada a ver com memória, PCI é barramento, não é memória, mas é volátil, é usada para armazenar programas, isso é o presente, isso aqui seria a memória... Nota, ela vai pegar um texto pronto e trocar apenas uma palavra. Na B, Microsoft Excel e Word são exemplos de hardware corporativos, não, são exemplos de software, não. Vamos para C. Drive é um arquivo específico que faz a comunicação entre o sistema operacional e um determinado dispositivo. Sim, não, tá faltando um R, que maldade. Que maldade, tá faltando um R, é só por um Rzinho, sim. Drive é hardware, driver é software, não pode marcar. Na D, a memória RAM mantém o computador que não é provido de bateria funcionando. Não, isso é um no-break. Isso é um no-break, não é a memória RAM. Memória RAM é o nosso presente. Joga fora! E na E, pendrive é um dispositivo portátil. Sim. Armazenamento com memória flash? Sim. Permite que os dados nele contidos sejam lidos, gravados e regravados. Luiz, o que é lido, gravado e regravado? Não é só de leitura e escrita? O pendrive é de leitura e escrita. Mas a gente geralmente usa esse termo gravado e regravado para fazer diferença entre os CDs, né? CDR, CDRW. Agora, gravado é uma vez, regravado são várias. Então, quando você diz que o pendrive é de escrita, é porque você pode gravar e regravar. Então, marca que tá certo. Ok? E sim, segue comigo na questão 19. Uma questão que a FCC fez para o TRE. E a gente tem aqui em 2015 analista judiciário. Olha só, para comprar um computador, uma questão do tipo vou às compras. Para comprar um computador que atenda às suas necessidades, um analista fez uma pesquisa na internet para conhecer as configurações dos componentes. A FCC ama fazer questões do tipo vou às compras. O que você vai comprar? Como se você fosse, de fato, eu sei que você não vai, mas você tem que saber. Então, olha lá, nessa pesquisa concluiu corretamente que... E aí não são dados os componentes que você poderia ir na loja de informática comprar. Imagina, você chega no balcão e pergunta, eu gostaria de um HyperX Fury. Que é isso, meu Deus? Quando a gente tem uma questão de fui às compras, a FCC ama colocar todos esses detalhes técnicos para assustar. É mais ou menos como se você fosse comprar uma TV. Imagina, eu gostaria de uma LG, modelo tal, tantas polegadas. Você tem que dar os detalhes técnicos da coisa. Aqui também. Então, para nunca errarmos uma questão do tipo vou às compras, eu sempre peço para você decora uma sopa de letrinha quando a prova é da FCC, porque ela adora, para cada tecnologia. E aí a gente tem que entender o que nos chama a atenção. Ó, vamos lá. HyperX Fury, não sei o que é isso, risca. 4 GB, tá bom, tá dando uma ideia. 1600 MHz, ok. DDR3, DDR3. Isso tem que chamar a sua atenção. DDR3 é sinônimo de RAM. E aí está dizendo então aqui que refere-se à memória... Sim, é isso. Letra A. DDR3 é RAM. Não interessa o resto. DDR3 é RAM. Risca tudo. DDR3 é RAM. Decora uma vez e está resolvido o seu problema. Quer ver só? Gigabyte, micro, não sei. ATX, você decora para placa-mãe. Aqui está dizendo que é a placa de vídeo. Não marca a B. Vamos lá, C. Seagate, fabricante SATA. SATA, você decora para HD. SATA é HD. E aqui refere-se ao processador. Não. AMD A4 Dual Core é processador. Refere-se ao disco rígido. Não. VGA é vídeo. Refere-se à placa-mãe. Não. Decora uma vez. Uma sopa de letrinhas para cada um dos itens da matéria. E você não erra uma questão do tipo vou às compras. Ok? Sim, a questão de número 20, para nós encerrarmos, é uma questão da IBFC, uma questão que fez para a Gerba em 2017, uma prova que nós também acompanhamos. E ela diz assim, ó, assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente as especificações técnicas de hardware de um microcomputador atual, uma questão também do tipo vou às compras, mas você vai ver que é muito mais tranquila, olha só, não tem aquela parafernália toda de nomes difíceis, a IBFC é muito
cara crachá. Então, o que é um computador atual? Inclusive, dá para você sempre trabalhar aos pedaços. Primeira parte, nós temos a distinção de um processador. Segunda parte, nós temos a distinção de um HD. E a terceira parte, nós temos a distinção de memórias. Bacana. Na primeira, vamos ver ali, Intel Core, isso é processador, Core é processador, Intel Core i7, isso não está bonitinho, Core, processador, Intel, fabricante, i7, família moderna da Intel, i3, i5, i7, sendo lançado i9, XP, não, XP é nome de Windows XP, então a letra B já joga fora. Core i7, XP joga fora, e eu já estou entre 3. Agora vamos para a parte verde. Olha comigo, ó, HD de 4 GB, HD de 500 GB ou HD de 500 GB. Qual é o tamanho certo de um HD? 4 GB ou 500 GB? Quem tem tamanho na ordem de giga é memória RAM. Quem tem tamanho na ordem de tera é HD. Luiz, mas os dois aqui são giga. Não. Olha só comigo, ó, 500 GB já é tão grande que é quase 1 tera, meio tera na verdade. Então isso é tamanho de grandeza de HD. Não pode ser de 4 GB, joga A fora. Isso seria tamanho de memória. Ainda assim, você vê que na letra A, nós estamos trabalhando com uma RAM de 500 GB e um HD de 4 GB. Nunca a RAM pode ser maior do que a memória secundária. A memória secundária é sempre maior. Isso também nos dá um balizador na hora da prova, se você não lembrar os tamanhos de referência. Estou entre duas. Estou entre RAM de 4 GB ou ROM de 500 GB. ROM é um tiquinho. Quem tem então 4 GB é a RAM. Você marca a letra C. Ok? Combinado? Espero que você tenha gostado. Siga o meu trabalho nas redes sociais, @professorulbrich, e nós nos encontramos no mês que vem em relação a um outro tema de informática. E se você, de fato, tem mais interesse em questões sobre o assunto de hardware, também tenho gravado aqui pelo A7, procura no nosso site, 100 questões sobre o tema nas principais bancas que nos são cobradas, com ênfase em CESP, FCC e FGV. Combinado? Um grande abraço, foi um prazer enorme. Até a próxima.